Olá, esse é o podcast do Telesaúde da UFAM. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Telesaúde da UFAM. Eu sou o Danilo, acadêmico de jornalismo da UFAM e voluntário do programa de extensão em saúde digital de gerência multidisciplinar da Telesaúde da UFAM. Olá, bem-vindos a todos ao nosso podcast. Eu me chamo Júlio, sou acadêmico de enfermagem e voluntário no podcast da UFAM. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre o infarto, o que é uma das principais causas de morte cardiovascular no mundo. E temos aqui também duas convidadas, que é a Monique Freire e a Tatiane Aguiar. Elas vão se apresentar um pouco antes da gente começar a destrinchar o tema. Pode começar, doutora Monique. Eu sou Monique Freire, sou médica patologista, fiz graduação em medicina na Universidade do Estado do Amazonas e doutorado também pela UEA. Fiz especialização em patologia pelo Hospital Universitário Getúlio Vargas, sou responsável técnica por um laboratório, professora na UFAM e pesquisadora na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas. Bem-vinda. Pode falar um pouco sobre a senhora também, doutora Tatiane. Olá, eu sou Tatiane, eu sou formada aqui pela Universidade Federal do Amazonas, no curso de Medicina, tenho especialização em Clínica Médica e Cardiologia. Também atualmente trabalho na gestão do Hospital Getúlio Vargas e sou professora da Faculdade de Medicina. Além disso, eu sou diretora técnica de uma empresa médica que trabalha com urgências e emergências. Bom, então, como eu falei, o tema do nosso podcast de hoje é infarto. E a gente queria começar perguntando o que é o infarto e como ele ocorre. A senhora pode falar um pouco pra gente, doutora Monique? Infarto é um termo genérico que define quando ocorre morte celular em uma área do tecido de qualquer parte do corpo. Quando a gente fala infarto do ponto de vista leigo, no público geral, o mais famoso é o infarto agudo do miocárdio, o infarto do coração. Quando ocorre o infarto é porque eu tenho uma situação em que os suprimentos de sangue para o músculo cardíaco não é suficiente para manter aquele músculo funcionando adequadamente. E aí é como se eu garroteasse meu dedo. Eu não consigo mais ter troca de oxigênio e de nutrientes ali naquela região, no caso do miocárdio, do músculo cardíaco. E conforme esse processo isquêmico persiste, o músculo necrosa e morre. E então a gente tem um infarto. O infarto vai acontecer, então, em toda situação onde eu tenho pouco ou nenhum suprimento sanguíneo para o músculo cardíaco e um músculo cardíaco que está precisando de suprimento sanguíneo. Quando ocorre esse desequilíbrio na balança e ele persiste, a gente tem, então, um infarto. Então, como a senhora falou, a senhora está em patologia, eu queria saber um pouco sobre como os estudos da patologia podem ajudar a gente a diferenciar um infarto recente de um infarto mais antigo. No caso da patologia, a gente consegue estudar o infarto através da avaliação de corações autopsiados. Então, no exame pós-mortem, quando a gente vai avaliar o músculo cardíaco, no infarto agudo, eu vou observar hemorragia e sinais de inflamação aguda, além de sinais de necrose daquelas células do miocárdio, do músculo cardíaco. Conforme o infarto é um infarto um pouquinho mais antigo, eu vou começar a observar um processo cicatricial. Então, o infarto que ocorreu há 3, 7 dias atrás, eu já vou observar a tentativa daquele tecido começar a se organizar. É como se fosse um início de reparo cicatricial. Em infartos mais antigos, a partir do 10º, 14º dia, eu já vejo uma cicatriz bem estabelecida. Então, eu vou ver um tecido branco no lugar onde havia o músculo cardíaco. É importante lembrar que o músculo cardíaco, uma vez que ele morre, ele não volta. Então, aquelas células cardíacas que eu perdi no processo de infarto, elas não vão voltar e isso pode causar repercussões posteriores para o paciente. Bom, como a gente falou no início do podcast, o infarto ele acaba sendo uma das maiores causas de morte cardiovascular. E muita gente também acaba confundindo essa questão com que toda morte súbita pode ser um infarto. Acaba confundindo essa questão e eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse fenômeno.
Certo. É muito comum que qualquer pessoa que seja encontrada morta acabe caindo na conta do infarto. Ou então, um sujeito morreu, foi encontrado morto, ou ele caiu subitamente, estava praticando uma atividade física, ou estava se alimentando, enfim, ele desmaiou e morreu. E isso é atribuído ao infarto. Não necessariamente. A boa parte das causas de morte súbita são de origem cardiológica. Uma delas é o infarto. Eu posso ter distúrbios do ritmo cardíaco, ou seja, distúrbios da contração do coração, que vão fazer morte súbita, que a professora Tatiana pode até falar muito melhor do que eu sobre isso, mas então eu tenho, dentre as causas cardíacas de morte súbita, várias que não é só infarto. Já eu também tenho causas extracardíacas de morte súbita. Acidentes vasculares encefálicos ou popular derrame é uma das principais delas. Então, não é todo mundo que desmaiou e morreu de infarto e infarto do coração. Também é importante ressaltar que é muito comum na imprensa a gente ler a notícia que o fulano morreu de parada cardiorrespiratória. Isso é totalmente incorreto, porque todo mundo para morrer tem uma parada cardiorrespiratória. Então, na verdade, o mais correto é dizer morte por causa desconhecida. Nos casos de morte por causa desconhecida, a gente faz um exame chamado de autópsia para investigar a causa de óbito e se chegar na causa de óbito verdadeira. Como a doutora Monique falou, a senhora gostaria de comentar um pouco sobre esse fenômeno da morte súbita com relação ao infarto? Como foi falado pela professora Monique, nem toda morte súbita é infarto. Porém, se a gente considerar a epidemiologia, a sabedoria popular tem uma certa lógica, uma vez que as doenças cardiovasculares são as principais causas de óbito na população adulta. Temos que ver a questão da faixa etária também. Então, o infarto é uma das causas importantes, ele precisa ser cogitado em casos de morte súbita, mas, como bem dito, não apenas o infarto, distúrbios de ritmos, arritmias cardíacas, que são alterações no ritmo do coração, podem também causar morte súbita, entre outras patologias. Por exemplo, se a gente considera aquelas mortes súbitas ocorridas em jovens, atletas, nós temos também outras patologias cardíacas que podem ser a causa dessa morte súbita. E algo muito interessante, muitas vezes, na maioria delas, na verdade, o que a gente vai precisar é de um serviço de verificação de óbito para esses casos de morte indeterminada, que seria um termo mais correto do que o leigo, de parada cardiorrespiratória. Bom, a gente falando sobre como eu detecto o infarto, quais são os sinais e sintomas de infarto, é sabido que os serviços de emergências médicas recebem uma grande parte dessa população com problemas cardíacos que são agudizados e acabam terminando no infarto. Então aqui a gente tem um suporte básico de vida que fala de quando suspeitar e critérios de inclusão para uma vítima ser atendida numa emergência cardíaca. E aí vai ser apresentado em forma de sinais e sintomas. Dor prolongada, localizada na região do peito, na parte esquerda, que se estende para o pescoço, que se estende para o braço esquerdo. Também pode apresentar dores na região epigástrica, na altura do estômago, dor abdominal alta ou precordial, acima do coração, com irradiação por dorso na parte das costas, pescoço, ombro e mandíbula, principalmente do lado esquerdo, Características da dor, como dor em aperto opressiva, dor contínua, dor de duração de vários minutos, podendo ser acompanhada de náuseas e vômitos, pele fria, pele sudoreica, uma sensação de desconforto respiratório, sensação de morte iminente, ansiedade desencadeada pelo estresse emocional ou por um esforço físico, também podendo surgir em repouso ou durante o sono ou durante um exercício. E esses sinais e sintomas podem também serem agravados após uma atividade física, E aí esses procedimentos básicos de primeiros socorros, nós temos aqui manter o paciente calmo, afrouxar as roupas do paciente, garantir uma boa ventilação e, principalmente, acionar o serviço de emergência. Hoje em Manaus a gente conta com o serviço SAMU 92 e também o Corpo de Bombeiros está fazendo atendimento pré-hospitalar. Doutora Tati, como que esse rápido atendimento, depois de detectado, observado esses sinais que eu falei,
ele pode influenciar no resultado pós-infarto? Bem, como você muito bem pontuou, o infarto, a suspeita de infarto, ela é uma emergência médica. Então, o paciente ele precisa, após a identificação desses sinais e sintomas que você muito bem colocou, ele precisa ser levado, de fato, rapidamente a um local em que ele possa ser atendido. Então, acionar quando estiver, obviamente, na rua, em via pública, o SAMU de preferência, né? E levar, então, ao pronto-socorro. Por que essa urgência? Porque quanto mais durar essa isquemia que foi mencionada pela professora Monique, maior é a quantidade de músculo cardíaco em sofrimento e que provavelmente você vai perder. Maior vai ser a quantidade de tecido muscular cardíaco, de miocárdio, que vai morrer, que vai sofrer necrose. E, como ela falou, vai se reparar numa cicatriz, numa fibrose, que não possui as mesmas funcionalidades de um músculo são. Então, aquela máxima, tempo é músculo, é a maior verdade, é por isso que você precisa identificar corretamente, conscientizar o público leigo de que sinais e sintomas podem sugerir um infarto e da necessidade de não aguardar passar em casa, dar água com açúcar, ventilar, às vezes, né, algumas pessoas usam essas técnicas caseiras, vamos dizer assim. O importante é identificar os sinais e sintomas de alerta, você prontamente, se possível, levar imediatamente ou esperar o serviço de atendimento móvel para que se evite maior dano ao coração e, consequentemente, um desfecho pior, né, uma qualidade de vida pior quando você tem a reparação desse músculo. Doutora, na sua opinião, quais são os principais desafios da equipe médica, né? Tanto da equipe do pré-hospitalar, da ambulância que chega lá, quanto as equipes que recebem os pacientes nas emergências de Manaus. Então a gente está falando de UPA, SPA, portas de hospitais como 28 de agosto, Platão, João Lúcio. Qual é o principal desafio dessas equipes quando recebe um paciente que apresenta sinais clássicos ou clínicos de um infarto? Em relação ao atendimento pré-hospitalar do infarto, seria interessante a gente poder, de fato, ter o diagnóstico, especialmente do infarto com supra, né, que é uma classificação, em que eu tenho uma terapia que é a trombólise, que visa remover o coágulo que está naquela artéria coronária do coração. Isso pode ser feito a nível pré-hospitalar. Nós falamos que tempo é músculo, é uma urgência, é uma emergência, na verdade. Então, se nós conseguíssemos, de fato, implantar e implementar a fibrinólise, a trombólise pré-hospitalar, seria um ganho. Ainda é um desafio por questão de diagnóstico, a gente precisa fazer um eletro, comprovar o supra e ter a medicação disponível. Mas é factível. Já a nível hospitalar, nas urgências e emergências, nós falamos aqui de sinais e sintomas típicos. A dor torácica é o carro-chefe. Mas a maioria da população que foi estudada, por exemplo, são de homens jovens ou de meia idade. E nós sabemos em estudos que as manifestações clínicas do infarto, em algumas situações, como por exemplo, mulheres, idosos, pacientes diabéticos e que já sofreram alguma revascularização miocárdica, eles mudam. Não são tão sugestivos, não são tão típicos, não existe aquela dor torácica clássica no meio do peito, né, irradiada para o pescoço, para a mandíbula, para o dorso, para o braço, como você bem pontuou. Às vezes são sinais no idoso de uma confusão mental, né, um quadro que a gente chama de delírio, de alteração da consciência, às vezes uma dor epigástrica, na mulher uma sensação, uma dor mais atípica. Então, o desafio é você suspeitar. O infarto, ele é um diagnóstico eminentemente clínico. Quando nós temos a dor torácica típica, muito bem, porque ela é muito sensível para determinar o diagnóstico do infarto. Complementamos com o eletro e com as enzimas cardíacas. Agora, quando vem outros sinais e sintomas, às vezes esse diagnóstico ele não é pensado no momento, há um atraso desse diagnóstico nessas classes de pacientes que a gente comentou, idosos e mulheres, revascularizados e diabéticos, e isso interfere também na instituição tempestiva da terapia. E, mais uma vez, tempo é músculo. Quanto mais tempo eu levo para tratar adequadamente, né, fazer o trombolítico, ou em locais em que você tenha o laboratório de hemodinâmica, o padrão ouro é colocar esse paciente, né, especialmente os infartos com supra, no local em que eu possa fazer um estudo hemodinâmico, olhar diretamente as coronárias e já talvez proceder o tratamento com um implante de stent, desobstruir aquela artéria. Então, a suspeição é algo muito importante. Se eu estou diante de um quadro típico, é mais fácil. O quadro atípico ainda é, de fato,
um desafio. E o pior desafio, em todo mundo, percentual significativo de pessoas chegam até o pronto-socorro em tempo hábil, porém não são diagnosticadas como infarto. E são, às vezes, liberadas por domicílio. E já voltam com um quadro mais complexo, senão sofrem a morte súbita em casa. Esse é o desafio ainda nos dias atuais. A gente pode falar que o grande desafio é o diagnóstico efetivo do infarto e o tratamento o mais rápido possível com trombolítico. Perfeito. É você fazer esse diagnóstico, que é uma suspeição clínica, confirmar com os métodos auxiliares, os exames complementares, e talvez um segundo desafio, que aí não diz respeito à questão do diagnóstico e tratamento, mas é que um percentual ainda significativo da apresentação do infarto, como primeira apresentação, é justamente a morte súbita que nós falamos no início aqui do podcast. Infelizmente, a morte súbita, e por isso que a mortalidade do infarto ainda permanece elevada, a morte súbita ela vem, como o nome diz, sem anunciar. E ela precisa de um tratamento aí que é a terapia elétrica, que é o choque, né? A desfibrilação, tecnicamente falando. E infelizmente nós não temos disponível em todos os lugares de via pública, embora seja lei já em alguns estados, o desfibrilador externo, automático. Isso é que salvaria a vida no caso de uma morte súbita, porque é um evento catastrófico que precisa de intervenção em questão de minutos. Muito interessante a senhora falar um pouco sobre isso, da questão do diagnóstico, né? Principalmente a questão dos exames clínicos. Eu queria que a senhora falasse também um pouco sobre o ECG, né? O famoso eletrocardiograma, nessa questão do diagnóstico mesmo do infarto, como ele atua. E também como pode acontecer esses diagnósticos errôneos, né? De acabar mandando a pessoa de volta para casa. Tem alguma questão com os exames também? Sim, como eu falei, né? Em medicina, em ciência no geral, né? Nós temos uma probabilidade pré-teste. Então, todo teste ele é muito mais sensível se você tiver uma alta probabilidade pré-teste. No infarto, o que é a alta probabilidade pré-teste? É aquela pessoa que tem já fatores de risco. Então, já sabidamente é um tabagista, é um sedentário, é obeso, tem colesterol alto, é hipertenso, é diabético. Esse indivíduo, qualquer dor na região do tórax ou adjacência do estômago, ela precisa ser avaliada como um suposto infarto. E aí você vai, se não for tão típica a dor, que você, isso aí realmente é infarto, vamos deixar em observação. Você vai para os exames complementares e o eletrocardiograma, como você questionou, ele ainda hoje, mais de 100 anos depois, né, da sua invenção, ele é o padrão ouro para arritmia cardíaca e para diagnosticar, por exemplo, o infarto com supra. Então existem alterações eletrocardiográficas bastante sugestivas, que num contexto pré-teste de alta probabilidade, de dor torácica e todos esses comemorativos, ele corrobora. Então, as alterações mais comuns são as alterações numa onda do eletrocardiograma chamada onda T. As alterações mais agudas são as ondas T apiculadas, hiperapiculadas, que a gente chama, são muito precoces. Lembrando também que no início dos sintomas, o eletrocardiograma pode vir normal. Isso também é um fator que muitas pessoas, se não fizerem os eletrocardiogramas seriados, assim como as dosagens enzimáticas seriadas, podem eventualmente ser liberadas com o eletrocardiograma normal, né, no início do quadro. Então, essas alterações iniciais da onda T, elas podem evoluir com o desnível que a gente chama do segmento ST. Tanto um supradesnível, que configura um infarto com supra, que é o mais grave, porque significa uma obstrução completa da coronária, ou um infradesnível, que é uma alteração, que não seja grave, mas, digamos assim, mais amena, que pode sugerir uma isquemia parcial daquele músculo. Então, essas alterações a gente precisaria, talvez, especificar melhor em outro contexto, no curso de eletro, mas basicamente são essas. Existem várias outras manifestações que podem estar associadas, distúrbios do ritmo, né, um ritmo mais acelerado, uma taquicardia, um ataque à arritmia, bloqueios, mas falando de isquemia, de infarto propriamente dito, são essas alterações de onda T, segmento ST. E durante essa fase de diagnóstico, né, tem o papel da patologia também. Detectado o infarto, tendo feito ou não alguma intervenção clínica, esse paciente vem a óbito, qual é a contribuição da patologia durante a necrópsia, que pode revelar alguma coisa sobre prevenção, como é que poderia ter sido prevenido e o dano causado nesse infarto, doutor? 90% dos casos de infarto agudo do miocárdio é causado por doença aterosclerótica. O que é a doença aterosclerótica? É o acúmulo de placas de ateroma no interior dos vasos sanguíneos. Então, a gente pensa nos vasos sanguíneos como se fosse uma grande tubulação.
E ao longo dos anos, nós vamos acumulando placas gordurosas por dentro daquela tubulação. Então, a doença aterosclerótica é uma doença de caráter progressivo. E aí é a progressão da aterosclerose que vai levar à obstrução da coronária, como a doutora Tatiana falou, e então a obstrução completa da coronária e persistente vai levar, então, à falta de nutrientes para aquele tecido cardíaco e a morte do músculo cardíaco, culminando no infarto. Então, a patologia consegue demonstrar, primeiro, o grau de extensão de doença coronariana. Eu consigo verificar quantas coronárias, o quanto elas estão obstruídas. Eu consigo verificar se de fato havia um infarto apenas. E se aquele infarto de fato foi a causa de óbito. Porque o fato do paciente ter infartado não significa que ele não possa, concomitantemente, ter um outro mecanismo de óbito associado. Por exemplo, a um êmbolo gorduroso que se soltou e foi para o sistema nervoso central, provocando um AVE. Então, o paciente pode ter duas patologias e aí a autópsia me ajuda a dizer completamente qual foi o mecanismo de óbito daquele paciente. A análise da patologia do paciente que foi a óbito por infarto também auxilia a verificar se houve infartos anteriores. E se esses infartos anteriores também podem ter tido alguma repercussão no funcionamento hemodinâmico daquele paciente em vida. Doutora, a gente sabe que o padrão ouro do diagnóstico do infarto é a clínica mais o eletrocardiograma e as dosagens de troponina. Como é que essa dosagem de troponina pós-evento, um infarto que causa um óbito, pode ser detectada ou complementar na parte da prevenção, por exemplo? Bem, prevenção de doença cardíaca e de praticamente todas as doenças crônicas, né? A carga de doença crônica da vida moderna, ela passa por modificação de estilo de vida. Isso aí serve não apenas para o infarto, mas até mesmo para as patologias que precedem e predispõem ao infarto, como o diabetes mellitus, a hipertensão, a dislipidemia, né? Que é a alteração das gorduras, colesterol do sangue. Então, prática de exercício, isso não muda. Prática de exercício, dieta balanceada, você ter lazer, saúde mental, tudo isso influencia a qualidade de vida, o seu bem-estar e, eventualmente, prevenindo aí as doenças crônicas. Em relação ao diagnóstico, você mencionou as troponinas, elas são, na verdade, não são enzimas, elas são pedacinhos do músculo cardíaco que nós dosamos, que no caso de infarto elas vão estar elevadas. As troponinas são mais sensíveis, né, do que os métodos anteriores, que aí sim eram enzimas, e também são mais precoces. E elas servem tanto para você dar o diagnóstico de que há uma lesão e você acompanhar também quantitativamente o valor para ver se há uma recuperação desse músculo, ou pelo menos não do músculo em si, mas da resolução do quadro. Agora, preventivamente, não tem segredo, infelizmente não tem pílula mágica, né, como muitos esperam. É a questão sempre: boa alimentação, bom sono, bons hábitos, evitar vícios e ter uma saúde mental também balanceada, porque isso também interfere na saúde cardiovascular. A gente esquece do componente da saúde mental, mas hoje a gente tem uma conscientização maior e também é realmente baseado em evidências essa associação de saúde mental e doença cardíaca. Legal. Doutora, sobre agora esses achados indicativos da parte da necrópsia, do pós-mortem ali, a diferença entre infarto agudo e infarto crônico, a gente pode dizer isso depois na análise patológica? Infarto agudo a gente vai chamar aquele infarto em que eu tenho alterações entre o primeiro ao terceiro dia, onde eu encontro, além da necrose do músculo cardíaco, o infiltrado inflamatório de polimorfos nucleares. E aí o infarto antigo é aquele infarto onde eu encontro fibrose. O estágio intermediário é o estágio onde eu encontro tecido de granulação. Então, eu tenho proliferação de fibroblastos, que são células responsáveis por produzir colágeno, que vai fazer a cicatrização, além de um infiltrado inflamatório mononuclear. Então, a contribuição da análise pós-morte vai saber diferenciar se foi infarto agudo ou infarto crônico? Sim. Tá. Vamos falar um pouquinho de prevenção e tratamento, né? Queria fazer um bate-bola aí com as senhoras sobre
itens que podem ser introduzidos na vida do ser humano, ou aquele que tem um problema cardíaco na família, ou aquele que já teve alguma situação de pré-infarto ou complicações cardíacas, sobre itens que podem ser incluídos nessa vida para prevenir os infartos. A senhora, um de cada. Tabagismo. Tabagismo. Prevenção do tabagismo é fundamental. Boa alimentação também é algo fundamental. Boa alimentação, muito bom. Combate à dislipidemia, ou seja, combate ao colesterol alto. Moderar o uso de bebidas alcoólicas e, se possível, se abster. Abstenção de bebidas alcoólicas. Sedentarismo, se levante do sofá. Atividade física, então. Sim. Ter boa noite de sono e lazer. Tratar a saúde mental é importante para a prevenção de várias doenças cardiovasculares também. O controle do peso. É importante controlar o peso corporal através de hábitos de vida saudáveis. Não adianta controlar o peso corporal tentando utilizar injeções mágicas sem modificar seu estilo de vida. Legal. Bem lembrado. Controle também da pressão arterial e do nível de glicose, de açúcar no sangue, também são medidas preventivas importantes. Então a gente falou aqui da prevenção, de adoção de hábitos saudáveis, né? Controle dos fatores de risco, como controle da pressão arterial para os que já têm diagnosticado ali a hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, controle de colesterol e diabetes, né? Também explora a parte da prevenção como hábitos de vida, hábitos saudáveis. E aí para aquelas pessoas que já têm uma doença que é predisponente para um infarto. Quais são as orientações? Eu já tomo remédio, eu já faço controle da pressão. O que eu precisaria incluir na minha vida para prevenir um infarto? Bem, além de todas essas medidas de modificação de estilo de vida e hábitos alimentares, etc., quem tem uma doença crônica diagnosticada, que precisa fazer uso regular de medicações, é importante fazer o uso regular das medicações. Porque é muito comum, no meio popular, você não está sentindo nada, não vou tomar remédio. Mas a maioria das doenças que predispõem ao infarto, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, elas não dão sintomas, claro. O que vai acontecer é predispor a doenças mais graves, como o próprio infarto, o acidente vascular, né? Como já comentado aqui, o derrame, o dito popularmente derrame. Então, é necessário tomar medicação, mesmo que não tenha sintomas, porque é o controle efetivo dessas doenças, né, que são fatores de risco, que vai evitar que se agrave com um quadro mais crítico, como infarto, AVC, entre outros. Então, nós temos aqui um tratamento após diagnosticado esse quadro clínico, que pode ser pré-infarto, uso de medicamentos anticoagulantes, uso de beta-bloqueadores. Fala um pouquinho da angioplastia. Quando é que o paciente ele é indicado a fazer uma angioplastia? Bem, o tratamento medicamentoso, você falou alguns dos medicamentos, né, como drogas antipertensivas, beta-bloqueadores, anticoagulantes, isso tanto na fase aguda e alguns na fase de manutenção. Mas o tratamento ouro mais efetivo, no caso de infarto, é você desobstruir a artéria. Isso pode ser feito através de uma terapia que a gente chama de terapia química, que é o trombolítico. Você pode, no hospital com diagnóstico de infarto completo, com supra, que a gente fala, você fazer esse trombolítico para que dissolva o coágulo. Ou o mais efetivo mesmo, tratamento padrão ouro, é você levar esse paciente a um laboratório de hemodinâmica, onde a gente vai conseguir ver, via catéteres, colocar um catéter na circulação arterial e ver onde está essa obstrução. E essa obstrução você vai tratar através de uma angioplastia. O que é uma angioplastia? É uma forma de você desobstruir esse coágulo através de um catéter que você passa por entre esse coágulo e um balão que se insufla, coloca uma haste chamada stent. Então isso faz com que aquele coágulo seja fragmentado, você consiga abrir essa artéria e restituir esse fluxo, que na verdade é isso que está acontecendo, né? Um impedimento de fluxo para o músculo. Então, naquele momento, sob visualização direta, o hemodinamicista, que é um cardiologista especializado, ele faz esse cateterismo das coronárias, as artérias que irrigam o coração, passa um fio-guia por entre esse coágulo, insufla um balão e coloca esse dispositivo que se chama stent, para que abra essa circulação, esmague esse coágulo contra a parede do vaso e restitua a circulação sanguínea. De uma maneira bem simples é isso, é você desobstruir, em termo popular, desentupir aquele cano, como colocou a professora doutora Monique no início.
Doutora Monique, essas medidas, já tenho ali o diagnóstico, já tenho a prevenção, mas, por exemplo, eu sofri um infarto e pós-infarto, quais são as medidas mais eficazes para reduzir o risco de um novo infarto? A adesão à modificação do estilo de vida é fundamental e a adesão, como a doutora Tatiana disse, é fundamental. A gente precisa compreender que a mudança de estilo de vida ela não tem data para ocorrer, ela precisa ocorrer hoje. Então, se eu identifico que eu sou sedentário, que eu estou obeso, que eu me alimento mal, que eu fumo, eu preciso cessar esses hábitos imediatamente. Tanto pós-infarto quanto pré-infarto, eu não preciso esperar que o evento cardíaco ocorra para que eu adote um estilo de vida que eu não diria melhor, eu diria que é o adequado. É que a gente vive tão mal do ponto de vista de saúde física e mental, a gente vive tão mal que a gente normalizou isso. Então parece que a gente, quando nós utilizamos esse termo modificações de estilo de vida, na verdade a gente volta a viver como deveríamos viver, nos mantendo ativos, nos mantendo com boa saúde mental, cuidando do sedentarismo, do peso corporal e da dieta e, principalmente, o principal hábito que você deve sumir da sua vida chama-se tabagismo. E a gente inclui hoje o vape ou cigarro eletrônico nessa chamada anti-tabaco. Muito legal, muito legal. A gente falou aqui hoje, então, pessoal, um pouquinho de fundamentos do infarto, né? O diagnóstico, a definição de um infarto, falamos da prevenção, mudança de hábitos de vida, alimentação, falamos um pouquinho do diagnóstico, eletrocardiograma. E aí, doutora, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem final para a gente sobre essa conscientização de prevenção do infarto para que pessoas não venham a ter mais infartos ou quem já teve infarto começar a pensar um pouco sobre o que eu devo fazer para não voltar a ter esse quadro. Por favor, uma de cada vez. Bem, só acrescentando também em relação aos cuidados pós-infarto, isso vai depender muito de como ficou o seu coração após o evento. Algumas pessoas conseguem um tratamento em tempo adequado e têm mínimas sequelas. O coração continua funcionando muito bem apesar do infarto, isso é possível. Porém, outras não têm tanta sorte, ou porque demoraram a chegar no serviço, ou realmente não foram diagnosticadas em tempo hábil, e acabam ficando com sequelas muito graves, que é a insuficiência cardíaca, que poderia ser tema de um outro podcast. Já anota aí pra gente fazer. Ó, já deixar a sugestão. Que é uma consequência também do infarto, entre outras doenças. Essas precisam de uma reabilitação cardíaca um pouco mais direcionada, com profissionais de fisioterapia, cardiologistas, entre outros, que são especialistas nisso. Digamos assim, cuidados mais específicos. Mas, em geral, o coração, né, é um órgão que todo mundo já no imaginário popular sabe que é um órgão vital. Eu brinco que cardiologia é uma especialidade que você nunca vai deixar de ter paciente, porque todo mundo, como a professora falou, sofre aí, no final da sua vida é uma parada cardíaca. Mas brincadeiras à parte, é um órgão que é silencioso, né, faz tuntar, mas a gente não fica pensando o tempo todo na saúde cardiovascular, mas é a principal causa de morte. A gente precisa ter essa consciência e tudo que foi falado aqui já resume muito bem. Para todas as doenças crônicas é a verdade, é mudar estilo de vida, cessar pelo menos, se for um dos hábitos a escolher, como falou a professora Monique, tabagismo, cesse hoje. Nunca é tarde para você começar a experimentar bons hábitos. Eu sei que é muito difícil, nós vivemos numa sociedade que é estressada, que a gente está sempre correndo, mas a gente precisa ter lazer, ter saúde mental, ter boa alimentação, e isso é o básico para todo mundo, não existe pílula mágica, não existe outra forma de você fazer essa prevenção. Muito legal, dava pra gente conversar aqui horas, né? Pessoal, então, podcast fenomenal sobre infarto, sobre prevenção de doenças cardíacas, compartilha com seus amigos, manda pro avô, pro pai, pro tio que é tabagista aí para parar com o tabagismo hoje, tá? Vamos encorajar vocês a ouvirem nosso podcast, a compartilhar essa informação que lá no final salva vidas, tá? Doutora, por favor, a sua colaboração no nosso podcast, já nos nossos encerramentos. Não deixe para amanhã a modificação do estilo de vida. Comece hoje. E não espere as condições ideais. Você não precisa esperar o salário do mês que vem para se matricular na academia. Pegue um chinelo em casa e comece a caminhar hoje.
Não espere o ideal. E eu diria, não espera nem se matricular na academia, porque às vezes a gente se matricula e não vai. Experiência própria. Eu fiz 3 meses de academia, tá lá, matriculado, mas não fui nem Pois dia. comece a andar, leva o cachorro para passear, sobe a escada no trabalho, evita aqueles trechos que são mais curtos, não vai de carro, vai andando. Comprar pega pão na a bicicleta. padaria. Exato, faça isso, que isso já, qualquer nível de atividade física é melhor do que você sentar no sofá. É melhor. Muito legal, já fica o convite para as doutoras e professoras virem para o nosso próximo podcast, agora /2, insuficiência cardíaca congestiva. Tá certo, eu agradeço o convite também. Beleza. A gente gostaria de agradecer também, não só deixar o convite para o próximo, mas agradecer a presença de vocês aqui hoje e encerrar aqui o podcast esse novo episódio que fala sobre patologias e o infarto. Muito obrigado, doutora Tatiane, e muito obrigado, doutora Monique. Obrigada. Obrigada.